Passamos a apresentar Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Jânio era um empregado antigo, que se encontrava adoentado. Havia trabalhado com afinco no período da manhã. Entretanto, ao retornar do almoço, sentiu-se mal e deitou-se debaixo de um pé de café. Foi assim que Lucas o encontrou. Furioso, aproximou-se brandindo seu inseparável chicote. Levante-se daí e retorne ao trabalho, vagabundo. Agora deu para encostar o corpo, é imprestável. A voz estridente de Lucas fez o pobre empregado estremecer, obrigando-o a levantar-se com dificuldade e agitando o resto do grupo de trabalhadores. Seu Lucas, não estou me sentindo bem. Deitei-me um pouco para ver se melhorava. Meu corpo está todo dolorido. Está tentando me convencer de que está doente? Ora, conte outra, vagabundo. O que você tem é excesso de cachaça. Aliás, é a doença de todos por aqui. Disse isso olhando para os outros lavradores que, por instantes, pararam a colheita. Ameaçador, continuou. Se não continuar o trabalho, despedirei um por um, como estou fazendo agora com o Jânio. O senhor está me despedindo, seu Lucas? Mas eu disse para o senhor que não estou bem e não é por causa de bebida. Eu nunca bebi. Você disse, mas não me convenceu. Continua afirmando, isto é feito de algum porre. Sacode seu corpo daí, junta as suas tralhas e vá embora. Quando eu voltar mais tarde, não quero vê-lo mais. Estamos entendidos? Os olhos de Jânio fuzilaram o patrão. Aproximou-se dele com ódio e, dedo em riste, gritou. Não é tão simples assim! Só saio daqui depois que o senhor pagar tudo que me deve! Não vou me dobrar como os outros! Não sou o idiota que o senhor pensa! Pelas minhas contas, o senhor me deve 2 meses de trabalho, mais férias e outros direitos! Vou atrás de um advogado! Não vou ficar de braços cruzados como os outros que o senhor dispensou! Sem mais nem menos! Lucas estava vermelho de ódio. Nunca nenhum empregado lhe falara naquele tom. Sacou de uma arma e apontou para ele. Quem você pensa que é, seu senheiro Erembira? Suma das minhas vistas agora, antes que eu estoure seus miolos. Os lavradores pararam o trabalho tensos, colocando-se lado a lado com o colega ameaçado. Lucas ficou possesso, porém, notou que todos empunharam o facão, determinados a defenderem o velho companheiro. Então, guardou a arma a contragosto e esbravejou. Você escutou, não é? No final da tarde voltarei e não quero vê-lo mais por aqui. A menos que não preze sua vida e a de sua família. Vocês ouviram, companheiros? Ele está me ameaçando. Se acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, já sabem. Foi o patrão. Aliás, é de praxe essa atitude dos Rocha Prado. Não vacilam em matar quando alguém discorda de seus métodos. Lucas não aguentou a provocação e, erguendo o braço direito... Tome! Desferiu uma chicotada no rosto de Jânio, fazendo o sangue escorrer por sua face. E rapidamente, antes de qualquer reação do grupo, afastou-se montando seu cavalo, que estava a poucos metros, e desapareceu no meio do cafezal. Boquiabertos, os amigos aproximaram-se de Jânio, que caíra ao chão com as mãos na face cortada. Melhor você ir embora, Jânio. A corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. A gente sabe que ele é capaz de tudo. Ainda mais agora que seus irmãos estão aí. Andam armados e não fazem nenhuma questão de esconder as armas. Pelo contrário, andam atrevidamente com elas na cintura. Eu sei disso, mas eles não perdem por esperar. Não vou me calar como os outros fizeram. Vou procurar meus direitos. Logo vocês terão notícias minhas, vocês vão ver. Jânio levantou-se, pegou seu facão, colocando na algibeira, acenou para todos e bateu em retirada. Jânio chegou em seu casebre, soltando fogo pelas ventas, e foi diretamente à cozinha onde Daisy, a esposa, se encontrava. Daisy! Ué?
O que você está fazendo em casa a esta hora? Não devia estar na colheita? Arrume nossas tralhas. Vamos embora da fazenda. Embora? O que aconteceu, Jânio? Não me faça perguntas agora. Depois eu explico. Arrume nossas tralhas que vamos para Nova Luz, agora mesmo. Quando chegaram a Nova Luz, Jânio dirigiu-se com a esposa e a filha Aurora para a casa de sua irmã Divina, explicando-lhe a situação e pedindo que ela lhes desse abrigo, até que ele conseguisse encontrar um emprego e arrumasse uma casa para acomodar a família. Claro que você pode ficar aqui o tempo que for necessário. A casa não é grande, mas a gente dá um jeito. Obrigado, Divina. Sabia que podia contar com você. E já que você está disposto a lutar pelos seus direitos, te aconselho a procurar o Dr. Sampaio, que é um bom advogado e costuma defender a classe operária. Amanhã mesmo eu vou atrás dele. No dia seguinte, logo cedo, de posse do endereço do advogado, Jânio foi ao seu escritório. Após uma hora de espera, que lhe pareceu um século, foi encaminhado pela secretária até o gabinete do defensor. Jânio, então, contou tudo o que havia ocorrido entre ele e seu patrão, mas ao pronunciar o nome Lucas Rocha Prado, o advogado empalideceu, olhou demoradamente para o lavrador e se desculpou meio sem jeito, dizendo que não poderia pegar a causa, que estava atolado de trabalho, aconselhando-o a procurar outro causídico. E estendendo a mão para Jânio, que não estava entendendo nada, arrematou dizendo que precisava sair, pois tinha uma audiência marcada para dentro de 10 minutos. O lavrador ainda tentou interpelá-lo, porém ele se apressou a abrir a porta e conduzi-lo imediatamente para fora do gabinete. Que estranho. Foi só eu dizer o nome do seu Lucas e ele tratou de me despachar. Imerso em 1000 pensamentos e sem entender a atitude do causídico, Jânio caminhava pela calçada da rua principal de Nova Luz, determinado a procurar outro advogado que o defendesse. Logo na terceira quadra, parou diante de uma placa. Dr. Marcos Coelho e Dr. Caetano Pena, advogados. Causas civis, criminais e trabalhistas. Ele nem pestanejou e entrou na casa antiga onde estavam instalados os gabinetes. Uma sala espaçosa era a recepção. O lavrador se deteve diante de uma enorme estátua da justiça e pensou: será que a justiça é mesmo cega? Será que todos são punidos da mesma maneira, sem preferências? Um tanto tímido, aproximou-se de uma mesa onde a secretária estava sentada. Bom dia. Bom dia. O que o senhor deseja? Quero falar com um dos advogados. É sobre o quê? Causa trabalhista. Então é com o Dr. Caetano, mas ele só atende com hora marcada. Então faça o favor de marcar para mim. A moça pegou uma agenda de sobre a mesa, abriu-a e... Seu nome? Jânio Almeida. Profissão? Lavrador. Onde o senhor trabalha? Trabalhava. Fui despedido. Por isso estou aqui. Fui mandado embora porque... Não precisa me contar o motivo. Isso o senhor fará ao Dr. Caetano. Sim, senhora. Onde o senhor trabalhava? Na fazenda dos Rocha Prado. Rocha Prado? Do senhor Lucas e dona Lisete? Ele mesmo. Rocha Prado? Do senhor Lucas e dona Lisete? Eles mesmo. Não tenho nada contra a patroa, dona Lisete. Ela é muito boa. Trata todos com carinho e atenção. O marido é que é um... Antes que terminasse a frase, a secretária o interrompeu com rispidez. Mais um ingrato. Todo lavrador quer ficar bem de vida e lamendo o nome de pessoas tão bem conceituadas como a da família Rocha Prado. Por que a moça está dizendo isso? O senhor sabia que eles praticamente são os donos de quase todas as terras aqui em volta? Que esta cidade foi construída pela família de Dona Lisete Rocha Prado? Sinto muito, senhor, mas é inútil marcar horário. Tenho absoluta certeza que o Dr. Caetano não vai defender a sua causa. Mas por quê? Ele não é louco de se indispor com gente tão digna quanto os Rocha Prado. Por favor, senhor, queira retirar-se. Moça, por favor, eu preciso... Não adianta insistir, senhor. Já disse que o Dr. Caetano não vai pegar a sua causa. Retire-se, por favor. A moça estava indignada.
E diante do que dissera, Jânio, pálido, começara a entender que não adiantaria insistir e nem procurar advogado naquela cidade. Nem havia percebido que um homem de meia idade estava sentado na sala e ouvira todo o diálogo. Humilhado, ele deu as costas para a secretária e saiu sem dizer uma única palavra. Nem bem atravessara a porta da rua, quando o homem que os ouvira aproximou-se dele. Senhor, um momento, por favor. Acho que não o conheço. O que o senhor quer comigo? Desculpe, mas eu estava na sala de espera, esperando para ser atendido pelo Dr. Caetano, e foi impossível não ouvir a sua conversa com a secretária. Eu gostaria de me apresentar. Sou Homero Mendonça, Mascate. Se não se importar, gostaria de dar um dedinho de prosa com o senhor. Não posso imaginar o que o senhor caixeiro viajante quer comigo. Se for para me vender alguma coisa, errou a pessoa. Não tenho 1 centavo. Acabo de ser despedido do emprego e saí com uma mão na frente e outra atrás. Não se trata disso. O assunto é outro e acho que o senhor vai gostar de saber. É sobre o seu patrão, Lucas Rocha Prado. Meu assunto com aquele homem é só entre eu e ele. Não vejo por que o senhor acha que vou me interessar ou gostar de saber. Vamos até o barzinho ali na esquina. Pagarei um café para o senhor e conversaremos. Depois, se continuar achando que não tem interesse pelo que irei revelar, fico dito pelo não dito. Combinado? Ainda desconfiado, Jânio olhou para o homem à sua frente, deu uma olhadela também para o barzinho por ele apontado e anuiu. Tá bem. Não tenho o que fazer e nada a perder. Aceito o seu convite, seu Homero. Mas antes, vou me apresentar. Sou Jânio Almeida. Acho que o resto o senhor já ouviu lá dentro, né? Bom este café, não acha? É bom, sim. E então, seu Homero, tô curioso. Quer dizer que o senhor conhece o seu Lucas Rocha Prado? Sim, conheço. O senhor mora aqui, em Nova Luz? Não, eu só dou uma passada rápida uma vez por mês. Vendo minhas tralhas e sigo o meu caminho. Tenho uma boa clientela aqui, não posso me queixar. O senhor parece ser mais ou menos da idade do seu Lucas. Conhece bem ele? Muito mais do que o senhor imagina. Não tanto por mim, mas pelo meu amigo Geraldo, mais conhecido como Mascate da Roça. Já ouviu falar? Conheço. Eu ouvi muitas vezes lá pelas bandas da fazenda. Depois desapareceu. Aconteceu alguma coisa com ele? Sim, aconteceu. O quê? Ele apodreceu na cadeia. O que o senhor está me dizendo? É verdade, Sr. Jânio. Eu o visitei durante algum tempo, depois me proibiram. Um dia vim a saber que ele havia se suicidado. Como não tinha nenhum parente, e notando meu interesse por ele, o delegado mandou me chamar e me entregou os seus únicos pertences. E entre esses pertences achei uma caixinha de música muito singela, mas que estava com o mecanismo quebrado. Pensei até em jogá-la fora, mas por ter pertencido ao meu grande amigo, resolvi guardá-la. Algum tempo após a morte do Geraldo, peguei por acaso a caixinha de música jogada no fundo de um baú. Tomei-a nas mãos e reparei que o fundo estava meio solto. Decidi jogá-la no lixo, quando percebi uma pontinha de papel saindo pela madeira do fundo. Abri curioso, em princípio achando que se tratasse de um papelão que reforçasse a caixa. Qual não foi a minha surpresa, quando descolei o resto do fundo e me deparei com uma carta do Geraldo. E o conteúdo da carta, meu bom homem, nem lhe conto. O que estava escrito na carta? Eu não posso lhe dizer aqui. As paredes têm ouvidos. Depois eu lhe contarei. Ou melhor, eu lhe mostrarei a carta. Mas para isso o senhor terá que ir até a pensão onde estou hospedado. Por medida de segurança, recoloquei-a na caixinha e preguei o fundo. Por cima disfarcei com um pedaço de feltro colado. Ninguém pode sequer imaginar a bomba que está lá dentro. Mas o senhor não pensou em usar essa carta para alguma coisa? Mostrar para a polícia, por exemplo? O senhor já ouviu falar daquele ditado que diz que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco? Já sim. Pois então vamos agora à pensão em que o senhor está hospedado. Confesso que fiquei intrigado. Não sei se isso tem a ver com a minha situação, mas enfim, estou pagando para ver.
Eu sinto muito, seu Jânio, mas agora é impossível. Preciso voltar ao escritório dos doutores Caetano e Marcos. Tenho negócios com eles. Vim receber uma boa quantia de dinheiro que eles me devem. Estou de plantão ali hoje. São bons pagadores. O difícil é encontrar uma brecha para falar com eles. Vamos fazer o seguinte. E levando a mão ao bolso, retirou um cartão, anotou o nome da pensão e o número do seu quarto e entregou a Jânio. Procure por mim amanhã, depois das 3 da tarde. Vou esperar pelo senhor. Sei que vai lhe ser útil saber o assunto da carta de meu amigo. Quem sabe é o momento de fazer justiça, meu caro companheiro. Não acredito que vou ter que esperar até amanhã. Por que não fala aqui mesmo? O bar está quase vazio. Como já lhe disse, as paredes têm ouvidos. E levantando-se e estendendo a mão para o lavrador. Até amanhã, Sr. Jânio. E não se atrase. Tenha um bom dia. Jânio ficou imóvel na cadeira. 1000 pensamentos povoavam sua mente. Sentia-se irritado com o mascate que lhe aguçara a curiosidade e adiar o momento de desvendar o mistério. O que pode haver de tão grave naquela carta? E por que até hoje o mascate não revelou para ninguém? Por que eu fui o escolhido para tomar conhecimento dessa revelação? Ao chegar em casa, Divina o aguardava ansiosa para saber da conversa com o Dr. Sampaio. E então, mano? Acertou tudo com o advogado? Ele não quis pegar a causa, Divina. Alegou que está com muitos compromissos, mas eu percebi que não era verdade. Como assim? Jânio explica à irmã a conversa que tivera com o advogado. Ela suspirou fundo e depois disse: Já esperava por isso. Mas você estava tão determinado que não quis tirar suas esperanças. Fui atrás de um outro. Um tal Dr. Caetano Pena. Conhece? Sim, ele trabalha com o Dr. Marcos Coelho. Mas com aqueles não tem acordo. São advogados dos ricos. Quem indicou eles? Ninguém. Fui passando pela rua, vi a placa e entrei. A secretária já me dispensou de cara e ainda me fez um sermão. Acredita que ela... Jânio põe Divina a par do ocorrido no escritório do Dr. Caetano. Depois de ouvi-lo atentamente, ela disse: meu irmão, ninguém consegue fazer nada contra os Rocha Prado. Eles sempre ficam impunes. E tolo é aquele que tenta nadar contra a correnteza. Acaba sendo arrastado por ela. Como aconteceu com o mascate da roça? Divina sentiu um frio percorrer sua espinha. Olhou espantada para o irmão e perguntou: Como você ficou sabendo do Geraldo? Você o conhecia? Ele te disse alguma coisa antes da prisão? Você ficou pálida, Divina. Pelo visto, sabe muito mais do que imagino. Conheci o mascate quando ele ia lá na fazenda. Depois sumiu, ninguém mais falou dele até hoje. Hoje? Quem falou do cacheiro viajante? Um outro mascate que encontrei por acaso. Homero Mendonça. Ele estava no escritório do Dr. Caetano. Não me diga que você conversou com aquele mascate no escritório dos advogados. Não, foi num barzinho do outro lado da rua. Ele me contou sobre a prisão do Geraldo e sua morte trágica. Também fez referência a uma carta misteriosa que ele tinha escrito e que apareceu dentro de uma caixinha de música, depois de muitos anos. Fique longe desse mascate e de suas histórias, Jânio. Ué, por quê? Isso pode levar você, sua mulher, sua filha e até a minha família a uma grande tragédia. Fique longe desse mascate e de suas histórias, Jânio. Ué, por quê? Isso pode levar você, sua mulher, sua filha e até a minha família a uma grande tragédia. Jânio viu medo nos olhos da irmã. Ela prosseguiu: Ouça o que eu estou dizendo. Não seja cabeça dura. Esqueça o que ele te contou. Esqueça esse negócio de lutar pelos seus direitos. Enfim, esqueça os Rocha Prado. Procure um emprego aqui em Nova Luz e fique longe, bem longe dessa sujeira toda. Sujeira? Então você está por dentro do que aconteceu com o cacheiro? Não quero mais tocar nesse assunto. Você está na minha casa, convivendo com minha família e é bem-vindo. Porém, se insistir nessa história, você é obrigado a pedir que arranje um outro lugar para ficar. Você não tem o direito de meter a família toda nessa sujeira. Esqueça essa história e nunca mais fale com esse homem, Jânio. Pode acreditar, é mexer num vespeiro. Eu vou cuidar do almoço.
Ah, essa agora! Jânio ficou confuso e ao mesmo tempo espantado com a rispidez das palavras. Nunca vira a irmã assim. Ela devia saber mais do que imaginava. Qual seria o grande segredo e por que todos silenciavam? A sua curiosidade se tornou quase incontrolável. Meteu a mão no bolso, pegou o cartão que o mascate lhe dera, decorou o endereço e o rasgou em 1000 pedacinhos. Vou agir com cautela, sem botar em risco a minha família, nem a família de Divina, mas não vou desistir. Agora, mais do que nunca, quero desvendar esse mistério, custe o que custar. No dia seguinte, às 5 horas da manhã... Jânio, acorde! Jânio! Jânio, acorde, homem! O que foi, Daisy? A Aurora, ela acordou com uma febre muito alta. A filhinha do casal tinha 7 anos. Era uma criança muito miúda e magra. Estava sentada na caminha improvisada com cadeiras e colchas, muito pálida. O que ela tem? Nunca vi assim. Não sei. Acordei com ela gemendo. Botei a costa da mão em sua testa e ela tá pegando fogo. Ah, meu Deus. Temos que levar ela ao médico, mas estamos sem dinheiro. Como vamos fazer? Jânio deu um pulo da cama e vestiu-se. Vou falar com a Divina. Não podemos deixar nossa filha desse jeito. Jânio foi até o quarto da irmã e bateu à porta. Quase que imediatamente... Jânio, o que foi? Aconteceu alguma coisa? A Aurora está ardendo em febre, Divina. Tenho que levar ela a um médico, mas não tenho dinheiro. O que eu faço? Leve a menina ao consultório do Dr. Vilela. Ele é muito caridoso e não cobra de quem não pode pagar. Mas ainda é muito cedo. Garanto que a esta hora já tem uma fila enorme esperando ele abrir o consultório. Então me dê o endereço. Eu vou com você. Tenho que entregar algumas costuras e o consultório fica no caminho. Prepare a menina enquanto eu me troco. Dr. Vilela era um médico antigo na cidade. Seus cabelos brancos emolduravam um rosto sereno e amigo. Seus olhos eram de um azul muito intenso e brilhavam como 2 pequenas estrelas. Seu consultório era de uma simplicidade incrível. Só havia o estritamente necessário. A mesa onde ele fazia suas anotações e atendia aos pacientes, 2 cadeiras simples do outro lado para os clientes, uma estante com alguns livros de medicina e uma maca num canto. Também havia uma pia, onde ele lavava as mãos e, na parede ao fundo, um quadro de Jesus socorrendo uma criança ao colo da mãe. Divina deixou-os em frente do consultório e foi entregar as suas costuras. Havia uma fila enorme em frente. Jânio pensou. Se eu entrar na fila, a Aurora só será atendida daqui a umas 2 ou 3 horas. Ah, não dá para esperar todo esse tempo. Com a menina nos braços, ele entrou na recepção e foi falar com a recepcionista. Moça, minha filha está com uma febre muito alta, precisa de atendimento urgente. A recepcionista olhou para a garotinha e, constatando que ele falava a verdade, pediu que esperasse um pouco. Mal saiu o paciente que estava sendo atendido, ela os conduziu para a sala do Dr. Vilela. Assim que entraram, o médico se virou para ele e atenciosamente lhe disse: Sente-se, meu amigo. Já vou examinar a doentinha. Fique tranquilo. Jânio sentiu uma grande paz naquele lugar. Sabia que sua filha estaria em boas mãos. Dava para perceber o ambiente leve, suave, e a visão daquele quadro na parede serenou seu espírito. Nunca o vi por aqui. Está de passagem por Nova Luz? Não, doutor. Eu me chamo Jânio. Sou irmã da Divina, uma costureira que mora lá pelas bandas do Riacho. Ah, sim. Eu conheço a dona Divina. É uma ótima costureira e já fez alguns vestidos para minha esposa. Mas o que aconteceu com a pequenina? Amanheceu com febre muito alta, doutor. À noite gemeu muito. Ela nunca ficou doente, tem boa saúde. Coloque-a na maca para eu examiná-la. Feito isso,
O médico aproximou-se da menina e examinou a garganta, ouvidos, apalpou a barriga, dobrou uma perna, depois outra. Em seguida, permaneceu mudo ao seu lado durante algum tempo, sem dizer uma só palavra. Jânio já estava impaciente, ansioso para saber o diagnóstico. O médico continuou o exame minucioso. Agora com o estetoscópio auscultava os pulmões. Mais uma pausa, silencioso, ao lado de Aurora, como se estivesse com o pensamento bem longe dali. Jânio olhava a cena e imediatamente seus olhos se voltaram para o quadro de Jesus. A semelhança era incrível. O médico também pousava sua mão na cabeça de Aurora com muita suavidade e amor. De repente, virou-se para o pai, que aguardava preocupado, e pediu: Fique aqui ao lado da maca para ela não cair. Imediatamente, Jânio fez o que o médico mandara. E então, doutor, é grave o que minha filha tem? Pode ficar muito grave se não cuidarmos dela. Porém, a prescrição é mais para o senhor do que para ela. Por que para mim, doutor? Caro amigo, a sua menina está passando por uma nova fase de vida. É quando inicia o processo de preservação de sua identidade. Nesta fase, a criança luta para controlar seus objetos pessoais, suas relações sociais, que ajudam a definir quem ela é. Suas metas e aspirações começam no fundo do quintal ou no pátio da escola. Fica mais sensível e a percepção do que se passa ao redor torna-se mais intensa. Não vejo nenhum sintoma que justifique esta febre tão alta. Acredito que seja algum fator externo que, de alguma forma, exerceu uma grande influência em seu físico, causando esta reação tão intensa. Desculpe, doutor, mas não estou entendendo. Ela passou por uma mudança, alguma mudança em seus hábitos? Alguma coisa mudou repentinamente em sua rotina? Isto sim. Nós acabamos de mudar para a casa de minha irmã. A gente morava na fazenda Rocha Prado. Fui dispensado do trabalho e, como não possuímos recursos, pedi abrigo na casa de Divina, da qual já lhe falei. Acredito que este seja o seu mal. Ela está estranhando o ambiente e, com certeza, com saudades da vida que tinha na fazenda. Isso lá é verdade. A minha Aurora parecia um passarinho na fazenda. Corria pelos campos, cuidava de algumas plantinhas, alimentava as galinhas e os porcos que tínhamos no fundo de nossa humilde casinha. Ela também tinha muitas amiguinhas que todos os dias passavam lá em casa para brincarem ou irem para a escola juntas. Adorava a professorinha. Pois é, senhor Jânio. Este é o problema de sua filhinha. Ela está sofrendo a separação de tudo isso. Sente falta da liberdade, das brincadeiras, da vidinha simples que levava na fazenda. Mas o que eu posso fazer? A gente não tem mais possibilidade de voltar para lá, já que fui escorraçado pelo meu patrão. Como minha Aurora poderá sair dessa tristeza, doutor? É exatamente por isso que eu disse que a prescrição seria mais para o senhor do que para a menina. Ela precisa de muito carinho, muita atenção. Também necessita conviver com crianças de sua idade. Sua irmã tem alguma filha pequena? Não. Seu filho mais novo tem 13 anos e não se dá muito bem com a Aurora. Implica com ela, entende? Quanto à escola, só consegui vaga para o ano que vem. Acho que tem uma solução, senhor Jânio. O senhor tem alguma religião? Sou católico, mas não praticante. Lá uma vez ou outra vou na missa. Meu tempo não permite me dedicar a uma religião. Eu trabalho num centro espírita, amigo. Lá o senhor encontrará pessoas que poderão ajudar a sua filhinha. Centro espírita? Jânio estranhou.
Tinha um conceito muito errado sobre o espiritismo, mas como o médico continuou sério olhando para ele, disse: Se for por bem da minha filha, eu faço qualquer coisa. Meu bom homem, não mandaria o senhor para um lugar que não fosse comprometido com o amor e a verdade. Lá sua filha poderá entrar num grupinho de moral cristã, que muito a beneficiará em todos os sentidos. Terá orientação, esclarecimento e, ao mesmo tempo, poderá conviver com crianças da sua idade. A moral cristã, como o próprio nome diz, é baseada no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos. Acho que seria uma boa solução para o problema que a está afetando. E isso vai fazer desaparecer a sua doença, a febre? Ela vai voltar a ser como era antes? Eu vou receitar umas gotinhas que aliviarão todos esses sintomas, mas voltarão se não tratarmos da causa. O senhor compreendeu? Mais ou menos. Confio no senhor e vou fazer o que está recomendando. Minha irmã disse que o senhor é o médico dos peão aqui de Nova Luz. Sou médico de todos que necessitam dos meus préstimos, senhor Jânio. Fiz um juramento e faço da medicina um sacerdócio e não um meio de vida. Tudo que sabemos ou temos aqui na terra são empréstimos de Deus e que teremos que dar conta do que deles fizermos. Não se pode negar ajuda daquilo que temos a oportunidade de servir. O meu trabalho é resultado da oportunidade que me foi concedida pelo Pai para ajudar os menos favorecidos, os necessitados de alívio. Além desse trabalho, também participo de outro tipo de serviço no Centro Espírita Irmão Maior. Estou recomendando este lugar em particular porque é o único que temos nesta cidade. Sei que fica distante da casa de sua irmã, mas infelizmente não temos outro centro por aqui. É uma casinha humilde, no aspecto exterior, mas lá dentro as pessoas encontram a paz, o amor e a fraternidade. Vilela escreveu numa folha a posologia do medicamento, foi até um pequeno armário, retirou um vidro de remédio e estendeu ambos para Jânio. Num outro papel, escreveu o endereço do centro espírita e fez a última recomendação. Cuide da pequenina com muito carinho. Ela está necessitando. Como o senhor está desempregado, fique ao lado dela o máximo que puder e leve-a ao centro espírita que lhe indiquei. Aí, no papel, além do endereço, coloquei o horário do atendimento infantil. E muito sério completou, olhando profundamente em seus olhos. Esqueça tudo que não for importante, ou que provavelmente perturbará sua vida. Seja cauteloso com suas amizades e com os passos que for dar daqui para frente. E lembre-se, se a menina não melhorar com este medicamento, procure-me novamente. Que Deus os acompanhe. Jânio tomou a filha nos braços e percebeu que ela já não estava tão quente. Havia relaxado e dormia profundamente. Olhou novamente para o médico, espantado pela melhora da filha, e emocionado agradeceu. Obrigado, doutor. Minha filha já está melhor. Não sei o que fazer para pagar o bem que o senhor nos fez. Há um jeito de me pagar, senhor Jânio. Pode dizer, doutor. Faça o que o senhor pedir. Cuide bem de sua vida e de sua família. A felicidade se conquista com boas atitudes, boas resoluções. Preste atenção ao que realmente tem valor. Eu lhe garanto que o maior tesouro não se encontra em nada material. A paz se consegue com amor,
perdão, humildade e fé. Esqueça o mal que lhe fizeram. Carregar ressentimentos é adiar a felicidade. Jânio ficou mais espantado ainda e pensou: como ele sabe o que está se passando em minha vida? E como a febre da menina diminuiu tanto? Bem, agora, se me dá licença, preciso atender aos outros pacientes. Vão em paz. Jânio deixou o consultório aturdido, carregando a filha nos braços. Enquanto caminhava rumo à casa da irmã, sua mente estava confusa. Ao mesmo tempo em que ouvia ecoar dentro de sua cabeça os conselhos tão amorosos do médico, também ouvia as palavras de Homero sobre a misteriosa carta. O que devo fazer? Vou ao encontro do Mascate? No que isso poderá me prejudicar? Chegando em casa, deitou a filha em sua caminha. Daisy e Divina estavam ansiosas. O que a nossa Aurora tem, Jânio? E o que disse o Dr. Vilela? Calma, ela tá bem. E por que aquela febre tão alta? O doutor disse que ela tá com saudade da fazenda, por isso... As horas corriam céleres, e com a proximidade das 15 horas, Jânio começou a ficar aflito. Novamente a curiosidade invadiu seu coração. Não conseguia pensar em mais nada, apenas na misteriosa carta escondida na caixinha de música. Lembrou-se do nervosismo da irmã quando lhe falou sobre o Mascate, do Dr. Vilela aconselhando-o a tomar boas decisões, a escolher melhor os amigos, os caminhos a seguir. Mas a curiosidade era bem maior do que qualquer outro sentimento. Tentando desculpar a si mesmo, pensou que não haveria nenhum mal em apenas tomar conhecimento do conteúdo da carta. E quanto mais pensava, mais crescia o desejo de ver a carta escrita por Geraldo. Levantando-se resoluto, foi até o seu quarto e constatou que a filha continuava dormindo calmamente. Espiou pela janela e viu Daisy e Divina no fundo do quintal lavando roupa no tanque. Tudo estava a seu favor. Talvez fosse e voltasse e ninguém sentiria sua falta, pensou ele. Assim, resolvido, pegou o chapéu que estava dependurado atrás da porta e saiu rapidamente, tomando a direção da pensão onde se hospedava o caixeiro viajante. Eram 15 horas em ponto quando ele entrou na salinha da pensão. Avistou alguém atrás de um pequeno balcão e, aproximando-se, disse: Gostaria de falar com o Sr. Homero Mendonça. Combinamos de nos encontrar aqui. Ele está me esperando. A senhora que estava atrás do balcão perguntou se ele se chamava Jânio. Sim, senhora. Imediatamente ela mandou que ele subisse uma pequena escada que dava acesso ao andar superior, onde ficava o quarto 27, em que Homero estava hospedado. Jânio agradeceu e subiu a escada de madeira. 2 lances depois, avistou um corredor comprido com várias portas. Procurou a do número 27 e... Logo em seguida, ouviu uma voz vinda de dentro do quarto. Entre! A porta só está com o trinco. Ele reconheceu a voz do Mascate. Abriu a porta, entrou fechando-a em seguida. Era um quarto pequeno, com um mobiliário muito simples e estritamente necessário. Avistou o Mascate sentado à frente de uma mesa repleta de papéis, fazendo anotações num grande livro de capa preta. Ele levantou a cabeça e... 1 minuto só e já conversaremos. Jânio ficou parado de pé, sem saber o que fazer. Sentiu um certo arrependimento por estar ali, movido por uma doentia curiosidade. Pensou até em ir embora, porém, como se adivinhasse o seu pensamento, Homero indicou uma cadeira. Sente-se, Sr. Jânio. Ele sentou-se, sentindo um certo desconforto. Afinal, era um estranho que estava ali à sua frente. O que sabia dele? Apenas que era um caixeiro viajante que fora amigo do Mascate da roça e que possuía uma carta misteriosa e reveladora. De repente, Homero fechou o livro e levantou-se já com a bendita caixinha de música nas mãos. Muito bem, Sr. Jânio. Veio me procurar por causa disto aqui, não é? Sim, fiquei curioso. Mas se o senhor preferir,
Posso voltar outra hora, quando eu estiver mais desocupado? Não se preocupe, eu já terminei minhas anotações. Se eu combinei com o senhor, não vou roer o trato. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente ao lavrador. Com muito cuidado, foi abrindo a misteriosa caixinha. Retirou o feltro que havia colocado no fundo, depois as taxinhas e finalmente levantou o fundo falso. Lá estava a carta, bem dobrada. O coração de Jânio bateu descompassado. Sua aflição era tamanha que começou a suar. O que há? Não está se sentindo bem? Não. Eu estou bem, sim. Não está me parecendo. O senhor está até tremendo. Talvez por nunca ter me encontrado numa situação como esta. Compreendo. Quando Mascate depositou a carta em suas mãos, ele sentiu um frio na espinha. Aí está a carta, Sr. Jânio. Pois é. Depois que se inteirar do conteúdo, vai compreender por que eu preferi que a lesse a contar-lhe o que está escrito. O que foi? Confesso que estou com um certo receio. Mas se veio até aqui, não vai desistir agora, não é? Não, claro que não. Então, o que está esperando? Abra e leia. O relato que estamos acompanhando é mais uma sequência de existências humanas no processo de vidas sucessivas e suas causas e efeitos. Na medida que meditamos sobre os comportamentos humanos de século ou mais atrás, vamos compreendendo os porquês de tantas diferenças no relacionamento das pessoas, bem como é indispensável que equilibremos nossos comportamentos para evitarmos futuros dolorosos e amenizar o presente difícil. A maioria de nós, nos dias de hoje, não aceita a questão da escravidão, mas ela existiu por nossa culpa nas vidas anteriores. A sabedoria divina vai nos ensinando no decorrer do tempo, e nosso aprendizado doloroso marca profundamente nosso íntimo, a fim de que não mais cometamos os mesmos erros e desequilíbrios. Na sequência, veremos os prós e contras de personagens em aprendizado. Meditemos e analisemos nosso comportamento agora, para evitarmos complicações futuras. Aqui está a carta, Sr. Jânio. Pois é. Depois de se inteirar do conteúdo, vai compreender por que eu preferia que a lesse a contar-lhe o que está escrito. E foi? Confesso que estou com um certo receio. Mas se veio até aqui, não vai desistir agora, não é? Não, claro que não. Então, o que está esperando? Abra e leia. Com as mãos e a voz trêmulas, Jânio inicia a leitura. Meus dias estão contados aqui nesta prisão. Estão me ameaçando de morte. Hoje proibiram a visita de meu único amigo, o Homero. Estão tramando alguma coisa, eu sinto isso. Mas antes que deem cabo de mim, tenho que revelar o motivo que causou a minha prisão e a morte de inocentes. Fui cobrar uma dívida dos irmãos Rocha Prado em sua majestosa fazenda. Dona Lisete, mulher muito bondosa e completamente alheia às falcatruas do marido e cunhados, me informou que poderia encontrá-los no galpão, onde foram verificar o trator que chegara recentemente. Fui até lá. Ao me aproximar do local, notei que estavam discutindo calorosamente e me escondi atrás do galpão, no meio de uns caixotes empilhados. Ouvi claramente o motivo da discussão. Roberto e Júlio, os irmãos mais novos, estavam reclamando com insistência a parte do dinheiro que, segundo eles, Lucas lhes devia pela venda das duas fazendas, Jequitibá e Rocha Prado. Fiquei espantado e resolvi ficar de campana. Consegui assistir a tudo por uma fresta na parede. O que eu ouvi e vi, depois, me deixou de queixo caído. Lucas, muito nervoso, dizia que já tinha pago a parte de cada um e que não havia mais dinheiro. Diante desse argumento, retrucaram. Estamos falando do dinheiro que nos deve pelo serviço extra que fizemos. Ou se esqueceu que demos cabo do comprador das fazendas e recuperamos as escrituras? As propriedades não voltaram para suas mãos? Naquele instante da conversa,
Eles ouviram vozes e risos de crianças e saíram os 3 do galpão, já empunhando as armas. Procuraram em volta e identificaram de onde vinha o ruído. Sorrateiramente os acompanhei e fiquei petrificado. Encontraram Joana, a mulher de João Eleutério, e suas 2 filhinhas, todas sentadas debaixo de uma árvore, bem ao lado do galpão. Aproximaram-se e levantaram a mulher com um forte puxão. O que estão fazendo aqui, malditas? Nada, senhor. Estamos apenas descansando. Você está mentindo! Com certeza estavam nos espionando. Juro que não. Fomos à casa do compadre Joaquim. As crianças se cansaram e paramos para descansar debaixo desta árvore. Ora, não se faça de sonsa. Estava ouvindo a nossa conversa, sim? Eu não ouvi nada, senhor Lucas. Nem sabia que havia alguém no galpão, juro. Você não vai acreditar nessa criolinha, não é, Lucas? Se a deixarmos ir embora, correrá para o marido e contará tudo. E você sabe que a Lisete é muito amiga dessa campada. Para chegar aos seus ouvidos é num piscar de olhos. Temos que eliminar as testemunhas, senão... A pobre da Joana, com os olhos arregalados, tentava proteger as filhas com o corpo. As meninas, de tão amedrontadas, perderam a fala e estavam agarradas à sua saia. Roberto e Júlio deram uma volta por trás de Joana e agarraram as crianças, que começaram a se debater inutilmente nas mãos dos 2 covardes. Pelo amor de Deus, não façam nada com as minhas filhas. Cale essa boca, negra maldita. Desesperada, Joana conseguiu se soltar das mãos de Lucas e, como uma leoa, agarrou um pedaço de pau e desferiu um golpe certeiro nas pernas dos 2 irmãos. Deixe minhas filhas em paz! Ai, minha perna! Miserável! Quando Joana se preparava para novo ataque, Lucas veio por trás e a estrangulou com o chicote. Morra, desgraçada! As meninas aproveitaram a confusão e dispararam para a mata, gritando desesperadas pelo pai. Roberto e Júlio, embora com as pernas doloridas, a seguiram. Logo depois ouvi 2 tiros e imaginei o desfecho. Daí a pouco os irmãos voltaram, mancando, e disseram: Fechamos para sempre a boca das 2 meninas. Delas estamos livres. Bom trabalho. Agora peguem essa negra desgraçada e, juntamente com as filhas, atire-nas no fundo do abismo mais próximo. Tratei de me azular dali imediatamente e estava tão nervoso que deixei cair minha pasta com todos os meus documentos pessoais. Não preciso explicar por que vim parar nesta prisão odiosa. Não foi difícil os irmãos me encontrarem e, mais simples ainda, me acusarem de roubo na fazenda, além de outras mentiras. Para todas as acusações conseguiram testemunhas compradas. Aqui me trancafiaram, sem contato com ninguém, exceto com meu amigo Homero. Mesmo assim, sob rígida vigilância pessoal do delegado Gilson Calado. Pouco depois, até mesmo essa visita foi proibida. Fiquei sabendo que o delegado será transferido para um alto posto na capital e creio que antes de partir ele vai me apagar, queimando o arquivo. Espero que esta minha carta possa chegar às mãos de uma pessoa honesta que não se vende aos poderosos e que se faça justiça. Que Deus se compadeça de minha alma. Assinado, Geraldo, o mascate da roça. As mãos de Jânio tremiam. Aquele papel parecia queimar sua pele. Sentiu ao mesmo tempo ódio da família Rocha Prado e uma profunda tristeza pelo fim tão trágico e sofrido da família de João Eleutério. Meu Deus! Lágrimas sentidas lavavam seu rosto pálido. Quase não podia conter a emoção. Essa revelação é uma monstruosidade sem tamanho! Ele leu e releu várias vezes a carta, como se procurasse algo que justificasse aquele ato tão vil e covarde. Com certeza, o conteúdo daquela carta decidiria o destino da família Rocha Prado.
por alguns minutos, ficou embasbacado e nem se deu conta de que há algum tempo Homero lhe estendia um copo d'água. Olhou o mascate, com os olhos ainda marejados de lágrimas, pegou automaticamente o copo e bebeu toda a água. Sente-se melhor? O senhor ficou tão pálido que me assustei. Não é para menos, Sr. Homero. É muito grave o que está escrito nessa carta. Jamais eu podia imaginar que fosse dessa maneira tão cruel e covarde que a Janinha e as meninas do João morreram. Eu também tenho mulher e filha e fiquei imaginando o que poderia ter acontecido com elas. O único erro da Joninha foi estar na hora e no lugar errado. Ainda era tão moça. E as meninas pareciam pardaizinhos, tão alegres. Viviam dando risada, cantando. Todo o pessoal da fazenda sentia inveja do João e Eleutério por ter uma família tão bonita. Aquilo é que era felicidade. Agora leio esta carta e fico cismando. Por que foi acontecer uma tragédia dessa com uma família tão única, tão boa? João sempre foi um trabalhador dedicado e esforçado. Liderava os outros lavradores. Sua palavra para todos os colonos era a lei. Agora, coitado, vive como um fantasma, perambulando pela noite, enfrentando tempestades. E o que é pior, está se deixando levar pela cachaça. Ele que nem sequer fumava. Maldita família Rocha Prado, 1000 vezes maldita! Acalme-se, homem. A minha intenção, mostrando-lhe essa carta, foi torná-lo ciente das falcatruas, aquela família tão bem conceituada aqui na região. Agora o senhor tem um grande estímulo para lutar pelos seus direitos. As pessoas até desconfiam do que se passou naquele fatídico dia, mas têm medo de enfrentar os Rocha Prado. Porém, notei que o senhor é um homem determinado, sabe o que quer. Desde aquele encontro no escritório do Dr. Caetano, percebi que o senhor está disposto a fazer valer os seus direitos. E continuo pensando assim, agora mais do que nunca. Seu Homero, diga. Quero lhe perguntar uma coisa que me está intrigando. Pergunte. Quero que tudo seja feito às claras. Por que o senhor não entregou esta prova dos crimes para a polícia? Boa pergunta, Sr. Jânio. No nosso primeiro encontro, ele disse que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, está lembrado? Pois bem, todos sabem que eu era amicíssimo de Geraldo. Poderiam pensar que foi coisa armada, que nunca existiu esta caixinha de música, e muito menos esta carta. Enfim, que foi prova plantada. Sabe como é, os poderosos sempre acham um pezinho para desfazer as evidências mais concludentes. Mas e o João Eleutério? Nunca pensou em levar esta carta para ele? Acho que ele tem o direito de saber do ocorrido com todos os detalhes. Afinal, a sua família foi a vítima. Como o senhor mesmo disse, João tornou-se um beberrão. Qualquer coisa que fizesse cairia no descrédito de todos. Ele foi um líder, hoje é um pobre coitado. Quando o vi no escritório do advogado, senti que o senhor seria o homem ideal para essa missão tão espinhosa. Mas se acha que está além de suas forças, fica o dito pelo não dito. Continuaremos amigos como se nada houvesse acontecido. Ah, isto que não. É impossível para mim agora tentar esquecer o que está escrito nessa carta. Acho que se deve fazer justiça. Mas ao mesmo tempo não gostaria de envolver minha família nessa sujeira, tampouco a família de minha irmã divina. Eu tenho um plano, Sr. Jânio. Que tal se esta carta caísse nas mãos de quem com certeza faria justiça? Alguém que tem muito apego com os empregados e que está acima de qualquer dúvida e suspeita. Não sei de quem o senhor está falando. Essa pessoa mora aqui em Nova Luz? Não, mora lá na fazenda Rocha Prado. É a única pessoa que terá muito interesse em esclarecer tudo isso, já que é honesta e bondosa, além de muito justa. De quem o senhor está falando? De Dona Lisete, esposa do Sr. Lucas. Dona Lisete? Quer pessoa mais interessada em saber de toda essa sujeira? De algum modo ela está envolvida na história. Como envolvida? Por ser esposa do Sr. Lucas. Também é proprietária das fazendas que foram falsamente vendidas por ele e os cunhados.
Ela também é herdeira de tudo, não? Percebeu como ela ficaria interessada em tomar conhecimento desses fatos? E como se trata de uma mulher honesta, procuraria ressarcir os familiares do comprador das terras que pagou muito bem por elas e foi eliminado, como se não tivesse feito nenhum negócio. Mas isto é horrível, Sr. Homero. Não posso ser o portador de uma notícia tão monstruosa como esta para alguém que só me fez o bem. Talvez o senhor não saiba, mas ela sofre muito com o marido. Ele é violento e grosseiro com ela. Só pensa em dinheiro. Lisete é uma mulher sensível e está há muito tempo sendo enganada pelo Crápula e também pelos cunhados Roberto e Júlio. Mas se vier às claras o que está me dizendo, ela também vai ser prejudicada, perdendo igualmente as fazendas que ama tanto. O caixeiro levantou-se, aborrecido, pegou a carta que ainda estava nas mãos de Jânio, dobrou-a bem dobrada e recolocou-a na caixinha de música. E desapontado, disse: O senhor me enganou. Pensei que fosse mais corajoso. Um homem lhe corta a face com um chicote e o senhor ainda está cheio de dedos para tomar uma atitude. Francamente, vejo que não posso contar com o senhor. Como sabe que ele me cortou a face com o chicote? Eu não contei isso para o senhor. Meio embaraçado, Homero respondeu: Claro que me contou. Foi no barzinho onde tomamos café, não se lembra? Mas nada disso tem mais razão de ser. Vamos continuar deixando os bandidos impunes para sempre. Já era de se esperar. Todos tremem diante dos Rocha Prado. Compreenda, por favor. Não é por eles. É pela dona Lisete. Gosto muito dela e não quero que sofra. Ela já sofre, não lhe disse? Se não acredita, pergunte para sua irmã Divina. Ela sabe exatamente o que dona Lisete sofre com aquele marido. O Vicente, marido dela e seu cunhado, antes de morrer, foi lavrador naquela fazenda. Então, o senhor também conhece minha irmã? E conheceu meu cunhado Vicente? Vejo que é bem informado. Procurei saber de tudo e de todos que de alguma maneira estiveram ou estão envolvidos com o Rocha Prado. Poderão testemunhar outros crimes que até agora estão caídos no esquecimento. Quem sabe? Estou notando que é muito grande o seu interesse em trancafiar a família. E não é para menos. O senhor leu a carta. Além disso, também o meu maior amigo, que era como um irmão para mim, foi preso sem dever nada e o assassinaram na prisão. Ele mesmo disse na carta que estavam planejando sua morte. Quiseram encobrir o crime dizendo que ele se suicidou, mas na verdade foi sumariamente eliminado. Queima de arquivo, como ele mesmo definiu. Jânio ficou por uns momentos em silêncio pensando. O que eu devo fazer com essa carta? Levo para dona Lisete como sugeriu seu Homero? Esqueço tudo isso como me aconselhou minha irmã? Mas e a humilhação que sofri na frente de todos os trabalhadores da fazenda? E o dinheiro que o seu Lucas me deve? A indenização por ter me mandado embora com as mãos abanando? E então, companheiro, já se decidiu? Vai falar com dona Lisete ou se acovardou? Aquela provação mexeu com os brios de Jânio. Ele levantou-se e pediu: Me dê a carta, seu Homero. Você deve estar achando que eu sou um tolo, não é? Como posso lhe dar a carta sem que eu tenha certeza absoluta de que fará bom uso dela? Afinal, ela é um documento muito importante. O negócio é o seguinte: ou o senhor confia em mim ou não confia. Se confia, me dê a carta. Se não, fique com ela e vá ao senhor mesmo entregar a dona Lisete. Visivelmente irritado, Jânio se preparou para deixar aquele quarto, mas... Calma, homem. Eu não sou seu inimigo. Pelo contrário, quero ajudá-lo. O senhor não quer ajustar as contas com Lucas Rocha Prado? Se todos aqui são corruptos e de alguma maneira estão nas mãos desse espertalhão, a única saída é levar a prova das falcatruas a quem saberá fazer justiça. É dona Lisete. Ela é honesta e justa e saberá o que deverá fazer com estas informações. Entretanto, se ela não tomar nenhuma atitude, desistiremos de tudo e colocaremos uma pedra por cima, encerrando o assunto. Só mais uma pergunta. Faça. Por que o senhor não mandou esta carta pelo correio, endereçada a dona Lisete? Ninguém saberia quem era o remetente. Pensei em fazer isso, mas desisti. Ela precisava estar a par de toda a história. Sequer sabe que Geraldo foi assassinado. E o mais importante, ela não saberia da existência da caixinha de música. E como por acaso eu achei a carta. Pessoalmente não poderia.
pois todos sabem que eu era muito amigo do Mascate da Roça. Enviar pelo correio, com certeza, os Rocha Prado diriam que era invenção de alguém. Negariam até o fim, isto se a carta chegasse às mãos de Dona Lisete. Como lhe falei, ela é um joguete nas mãos do marido e cunhados. Não tem vida própria, e além disso morre de medo do marido. Se for assim, não vai adiantar nada levar a carta pessoalmente para ela. Vai continuar com medo de agir contra eles. E vejo que continua indeciso. Vamos fazer o seguinte. A carta continua comigo. O senhor pensa bem se vai ou não tomar uma atitude. E daqui a 3 dias volta a me procurar, para dizer o que decidiu. Se não vier, considerarei que não tem interesse em desmascarar aqueles crápulas e que com requinte de crueldade mataram a família do João Eleutério. Lesaram o senhor e sua família, além de tê-lo tratado como um cachorro velho que não tem mais serventia. Tenho mesmo que pensar. Não sei se devo ou não remexer essa sujeira. Vou para casa agora, porque minha filhinha está doente. No prazo de 3 dias voltarei para dar uma resposta definitiva para o senhor. Que tenha uma boa tarde. Um momento, Sr. Jânio. Mais alguma coisa? Não se esqueça de que agora o senhor também faz parte deste acontecimento. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que ficando calado estará sendo conivente com os assassinos da mulher e das filhas de João Eleutério. Resolvendo falar, estará sendo um instrumento de justiça. Decida o que deixará sua consciência mais tranquila. Reflexos do passado. Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes. Adaptação Sidney Carbone.